1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, apenas 2 versículos, para que a gente possa entender sobre as marcas da verdadeira igreja. Abra a sua Bíblia nesses 2 versículos, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, todos juntos? Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Que Deus nos abençoe. Pai bendito, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa trazer guarida aos nossos corações, e que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, para que possamos amar a casa do Senhor, amar a igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue de Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém. Meus irmãos, a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. E nós podemos ver as qualidades da igreja, os atributos da igreja. A igreja é una, porque Deus é único, Deus é o soberano, e não existe duas igrejas, só existe apenas uma igreja. E nós devemos ver o que a Bíblia diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança de vossa vocação. Então, para Deus, há uma única igreja na terra. Quando Deus olha para a terra, Ele só vê uma igreja, a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja também é santa. Nós lemos aqui na primeira carta de Pedro, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é santa porque é separada para Deus, é santificada, não porque ela é perfeita, mas é porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus, foi selada com o Santo Espírito da promessa, e ela foi separada, dedicada para a glória de Deus. Cristo não aceita o erro na igreja. Por exemplo, a carta à igreja em Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Veja bem que esta igreja era zelosa, ela tinha apego à doutrina, mas ela tinha perdido o vigor espiritual, perdido o brilho, o amor cristão, abandonou o primeiro amor, precisava ser revitalizada. Assim também é na nossa caminhada cristã. Nós precisamos ter a nossa vida cada dia santificada pelo Senhor. Hoje nós devemos ser melhores do que ontem, e amanhã sermos melhores do que hoje, para a glória de Deus. O Espírito Santo é esse que trabalha na nossa vida por meio da palavra, nos santificando. Jesus orou a oração sacerdotal, dizendo o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Mas nós podemos ver também o terceiro atributo da igreja, é a catolicidade. A igreja é católica, isso significa que abrange o mundo todo. Não quer dizer que é a igreja católica apostólica romana. A igreja romana é uma seita, porque o cabeça da igreja romana é um papa e não Cristo. A palavra católica significa universal, e significa que o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A Bíblia diz: fazei discípulos de todas as nações. Então, a palavra católica é universal, que o evangelho tem que ser pregado para todas as nações. E em seu sentido original, não tem nada a ver com a igreja de Roma. Mas a igreja é apostólica. A apostolicidade da igreja, a igreja é apostólica porque ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular. Cristo é o fundamento da nossa fé, o fundamento da igreja, é o cabeça da igreja. E a igreja é apostólica porque ela recebeu e transmite a outros os ensinos dos apóstolos. Nós pregamos a palavra de Deus. A revelação do Novo Testamento, Deus deu aos apóstolos. E nós temos, então, a revelação da nova aliança. Por exemplo, os judeus, eles rejeitam o Novo
Testamento. Para eles, Jesus ainda não veio, eles estão esperando o Messias até hoje. E Jesus, para o judeu, é um impostor, mas quando a gente olha para as Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, Jesus é o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento, porque Cristo é o coração da Bíblia. E a grande pergunta que nós devemos fazê-la é a seguinte: como podemos reconhecer uma igreja verdadeira? O que faz de uma igreja uma igreja? O que é necessário para existir uma igreja? Pode uma igreja se tornar tão diferente que não deva ser chamada igreja? Sim, meus irmãos, quando a igreja se degenera, quando a igreja se desvia do caminho da cruz, do caminho da palavra de Deus, ela deixa de ser igreja. E por essa razão, torna-se necessário apontar as marcas da verdadeira igreja. É o que os reformadores fizeram no século XVI, voltando para as Escrituras. Só a Escritura, só a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Só Cristo é o cabeça da igreja, só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Só a graça, somos salvos pela graça, não por méritos humanos. Só a fé, nós recebemos esta graça pela fé, e só a Deus glória. Meus queridos irmãos, logo, as marcas para conhecer a igreja verdadeira são estas: a fiel pregação da palavra de Deus, a pura pregação do evangelho é o grande meio para a manutenção da igreja e para habilitá-la a ser a mãe dos fiéis. Não há dúvida de que, se a palavra de Deus não está sendo pregada, mas apenas doutrinas falsas ou doutrinas humanas, então, não há nesta comunidade uma igreja verdadeira. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, que saem entregando aí a revistinha Sentinela, não é uma igreja verdadeira. Eles ensinam a salvação pelas obras, e não somente pela fé em Cristo Jesus. Eles negam que Jesus é Deus, que Jesus é apenas homem, que Jesus não morreu numa cruz, morreu num madeiro apenas, e eles negam também a personalidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo não é uma pessoa, é a força ativa de Deus. Negam a triunidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Outro exemplo que eu posso citar aqui, a igreja mórmon, não sustenta nenhuma das doutrinas fundamentais cristãs. A igreja do santo dos últimos dias, a igreja mórmon. E essa igreja também é uma igreja falsa. E é por isso que nós devemos estar sempre com a palavra do Senhor no coração, porque Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, uma igreja verdadeira, ela tem a fiel pregação da palavra de Deus. Nós não podemos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Mas a outra marca de uma igreja verdadeira, meus irmãos, é a correta administração dos sacramentos. O que é um sacramento? O sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. E nós temos dois sacramentos, o batismo e a ceia. O que é visível no batismo? A água. O que é invisível? O Espírito Santo. O que é visível na Santa Ceia? O que é visível é o pão e o cálice. O que é invisível? A presença de Cristo. A ceia é um meio de graça para fortalecer a nossa fé. E aqui nós podemos afirmar que nós não podemos separar os sacramentos da palavra, uma vez que eles não têm conteúdo próprio, mas extrai o seu conteúdo da palavra. Os sacramentos são de fato uma pregação visível da palavra. E é por isso que nós podemos dizer que a verdadeira igreja de Cristo, ela batiza os conversos, ela celebra a ceia do Senhor de acordo com a instituição divina. Por exemplo, a igreja romana diz que o pão se transforma em corpo físico de Jesus, que o cálice se transforma em sangue físico de Jesus. Mas isso é uma crendice, porque se comêssemos o pão
ali e ele se transformasse em corpo físico de Jesus, nós deveríamos sentir gosto de carne humana na boca e de sangue também nos lábios, sangue humano. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, né? A presença de Jesus na ceia é apenas uma presença espiritual para nutrir e fortalecer a nossa fé. E Jesus é quem disse, meus irmãos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mandou também celebrar a ceia, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O batismo é a porta de entrada na igreja, e a ceia é o meio que permite que o povo de Deus dê sinal de continuidade como membro da igreja. Quantas pessoas, nesses 2 anos já de pandemia, já não participaram da ceia? A ceia é esse sinal visível dessa comunhão com a igreja, com os irmãos. Nós devemos ter essa comunhão, participando da ceia regularmente, para nutrir e fortalecer a nossa fé. Os sacramentos, meus irmãos, não são obras pelas quais alcançamos o mérito para a salvação, mas são sinais visíveis de uma graça invisível. E nós devemos, então, saber que essa também é uma marca de uma igreja verdadeira, a correta ministração dos sacramentos. Mas, finalmente, meus irmãos, o fiel exercício da disciplina. Uma igreja com excesso de disciplina mata, mas uma igreja sem disciplina morre. A adequada disciplina é essencial para a manutenção da pureza da doutrina e para assegurar a santidade dos sacramentos. Segundo o reverendo Adão Carlos do Nascimento, ele diz o seguinte: a ordem clara de Jesus é que o irmão que pecar deve ser confrontado. Se ele não der ouvido à advertência, deve ser considerado como gentio e publicano. O crente, quando ele peca, ele se arrepende. Agora, o ímpio não, ele peca e tem prazer em pecar, né? Por exemplo, quando ele vai num bar e toma uma grade de cerveja, de sexta para sábado eu tomei uma grade de cerveja, como se fosse vantagem. Aí depois dá uma cirrose hepática e morre, né? E aí ele vai colher, né, as consequências do seu erro, né? E às vezes ele conta, né, as suas vantagens, como se pecar fosse vantagem. Pecar, meus irmãos, tem que nos envergonhar. Então, o crente, quando ele peca, ele sente dor no coração, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, conversa com ele. O texto diz: se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, diz à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então nós devemos saber que a terceira marca de uma igreja verdadeira é o fiel exercício da disciplina. As palavras de Jesus indicam a necessidade de exclusão daqueles que permanecem no pecado. Não existe, meus irmãos, comunidade gay como se fosse igreja verdadeira. Estão quebrando a lei do mandamento do casamento entre um homem e uma mulher. E é por isso que nós devemos ver aqui, o texto diz já, né, aqueles que permanecem no pecado, já que o gentio e publicano não faziam parte do povo de Deus na época de Jesus. Então a igreja verdadeira, meus irmãos, primeira coisa, ela obedece à palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E Jesus diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A igreja verdadeira, ela ministra corretamente os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Por exemplo, as testemunhas de Jeová,
Se você não sabe, eles não celebram a ceia, porque se eles estão bebendo do cálice, estão bebendo o sangue de Jesus, aí eles não podem comer sangue. Olha que ignorância espiritual, religiosa. Então, eles não participam da ceia. A ceia ali é apenas um memorial. Eles colocam a ceia ali, mas não participam da ceia. E o Senhor Jesus disse que nós devemos comer do pão e beber do cálice. Bebei dele todos. Hã? Não pode doar. Né? Eu disse, olha, você pode doar, você não pode beber sangue, né? Mas você pode doar sangue. A salvar a vida de alguém, de um parente, de um conhecido, de um amigo. Então, meus queridos irmãos, a igreja verdadeira é santa. A igreja verdadeira é submissa à disciplina de Deus. Nós todos estamos debaixo da disciplina de Deus, da orientação de Deus. Nós todos, pastores, presbíteros, diáconos, irmãos e irmãs, todos nós estamos debaixo da disciplina de Deus, e que Deus continue fortalecendo a igreja dele na face dessa terra, que está espalhada em todo o mundo, e que possamos cumprir a nossa missão, apesar da pandemia, apesar da perseguição, apesar do Estado Islâmico, apesar das sentenças, né, judiciais contra a igreja, proibindo até mesmo a evangelização dos índios, porque a Bíblia diz que nós devemos pregar para todos, tribos, povos, línguas e nações, porque no último dia, quando Jesus vier, vai estar diante do trono e diante do Cordeiro, todas as pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus, alcançadas pelo Evangelho, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos